A terceira oração que nós vemos no texto é a oração daquele que foi alcançado pela graça. Verso 38 e 39. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que eu deixasse estar com eles. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas lhe tinha feito Jesus. Quem recebe a graça de Deus, quem recebe o amor de Deus, quem é tomado pela graça, não se acostuma mais em outro lugar que não seja na presença do Todo-Poderoso. Por isso, ele roga: deixa eu ir contigo, deixa eu ficar contigo, deixa eu estar contigo. O salmista no Salmo 122, ele diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes tem pessoas que chegam domingo e elas não têm prazer de vir à casa do Senhor. Terça-feira ela não tem prazer de estar na comunhão com os irmãos. Quinta-feira ela não tem prazer de estar junto com os irmãos aprendendo a palavra de Deus. Elas não têm alegria da presença do Senhor. Elas perderam isso. E aí muitas vezes a gente está na igreja por conveniência ou por costume. Salmo 84:10, o salmista diz: porque um dia na tua presença vale mais que 1000. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Amados, quem recebe a graça não quer mais estar em outro lugar que não seja a presença do Todo-Poderoso. Só que Jesus atendeu a oração dos demônios, Jesus atendeu a oração dos gadarenos, mas Jesus não atendeu a oração daquele homem. Pelo contrário, Jesus lhe deu uma ordem. Mas Jesus respondeu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas que fez Deus. A igreja, ela recebeu a salvação, não foi para ela ficar nas quatro paredes, ela recebeu para ela anunciar. Nós não recebemos a salvação para a gente guardar, nós recebemos para a gente anunciar a salvação, para que as outras pessoas também vejam e queiram ser salvas. Foi para isso que a igreja recebeu a salvação. Aí você diz assim: mas pastor, eu não sei pregar. Lá em Marcos 5, que é o mesmo texto, quando Jesus chama ele, Jesus diz assim: vai e conta quão grandes coisas que fez Deus. Jesus não mandou ele se matricular na escola dos fariseus. Jesus não mandou ele fazer curso de teologia. Jesus não mandou ele se especializar, se graduar, fazer graduação, mestrado, doutorado. Não. Ele disse assim: vai e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. Aos que não te conhecem, antes da tua conversão, fala o que você era e o que você é. Você não precisa de teologia, você não precisa estar inventando nada. Aos que não te conhecem, diz: cara, eu era perverso, eu era promíscuo, eu era uma pessoa ruim. Fala, diz, conta o que você era e o que você é e o que você se tornou após conhecer Cristo. Aqueles que te conhecem e que viram a tua conversão, você não tem que falar nada, você só tem que viver, você só tem que mostrar, você só tem que ser. E as pessoas verão, porque elas sabem a tua vida, elas te conhecem, elas sabem o que você era, e elas vão começar a ver o que você se tornou. Por isso ele diz: vai e mostra o que Deus fez por você. Olha o que aqui diz o texto: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em juízo e sentado aos pés de Jesus. Aquele homem falou o evangelho sem falar nada, as pessoas apenas viram, e elas disseram: esse era endemoniado? As pessoas vão dizer: era esse que vivia bebendo? Era esse que era promíscuo? Era esse que vivia na homossexualidade? Era esse que vivia na bandagem? Era esse
serve ao Todo-Poderoso. Basta você fazer isso. Basta você fazer isso. Aquele homem, mesmo tendo seu pedido negado, ele seguiu em obediência a Cristo. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. É isso que Deus espera de mim e de você. Que possamos mostrar a todos os lugares em que estivermos o que Deus fez por nós. Às vezes, é melhor espalhar as boas novas do que estar aos pés de Cristo, no sentido de não fazer nada. No sentido, não, eu só quero estar na igreja. Mas Deus nos chama também para fazer a boa nova. Nós vemos duas questões diferentes. Na época de Jesus, para se estar na presença de Jesus, só se poderia estar fisicamente. Hoje, nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Jesus e ao mesmo tempo fazer a sua obra. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos na presença dele e ao mesmo tempo anunciarmos o seu evangelho. Hoje nós podemos fazer as duas coisas. E este homem tornou-se um grande missionário em Decápolis. Marcos 5, 19 e 21. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Se ele tivesse chegado lá, falando teologias, falando sobre filosofia, falando sobre o mundo etéreo, as pessoas iriam zombar dele. As pessoas iriam olhar para ele e iriam zombar. Esse é o tipo de pregador, meu irmão, predisposto, que Deus usa, que Deus chama, que Deus trabalha na sua vida. Ele não tinha nenhuma experiência teológica, ele não tinha nenhuma experiência de leitura, mas ele tinha uma experiência de vida com Deus. E todos nós temos uma experiência de vida que podemos partilhar. E todos se maravilhavam dele. Se ele tivesse mergulhado em assuntos doutrinários profundos, ele não teria conquistado ninguém. Mas ele simplesmente mostrou o que Deus fez por ele. Simplesmente ele falou das grandezas de Deus. E ele fez aquilo que Deus havia lhe mandado. Felizes os que dedicam-se a esse trabalho. Olha como é que a Bíblia vê essas pessoas que anunciam a graça e a misericórdia. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, e do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz Sião, o teu Deus, Rei. Os demônios oraram porque estavam com medo de ir para o inferno. Eles clamaram para não ir para a perdição eterna. Sejamos como eles. Não no sentido de termos uma vida longe de Deus, mas termos a mesma sabedoria. E dizer: Senhor, eu estava também condenado ao inferno, mas Tu, pela Tua misericórdia, Tu me alcançou. Tu me transformou. Tu mudou a minha vida. Eles tinham a certeza de que estão pré-ordenados para a perdição eterna. Rogavam que não lhe mandasse para o abismo. Os gadarenos também oraram pedindo para que Jesus se afastasse dele. Aquela multidão chega diante do autor da vida. Aquela multidão perdeu a oportunidade de ser curada. Aquela multidão perdeu a oportunidade de ser sarada. Aquela multidão perdeu a oportunidade de ser salva. E eles disseram: Senhor, afasta-te de nós. Nós não queremos nada contigo. Jesus atendeu a oração. E ele saiu. Não peça que Deus saia da sua vida. Não permita que Deus saia da sua vida. Pelo contrário, agarre-se com a graça. Agarre-se com a misericórdia. Agarre-se com a bênção que Deus colocou na sua vida. Que sejamos como esse homem que foi alcançado pela graça. Ele permaneceu na presença do Criador.
e anunciou o Evangelho a todos aqueles que o cercam. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você hoje possa aprender com essas 3 orações. A dos demônios, que oraram para não ir para o inferno, a dos gadarenos, que pediram para que Deus os deixasse, e a do homem agraciado por Deus, que saiu para cumprir o seu ministério, e ele cumpriu, não de forma espetaculosa, mas simples, falando do amor e da graça e da misericórdia, e sendo testemunha viva daquilo que Deus havia feito por ele. Que Deus abençoe a vida dessa igreja no nome de Jesus. E se houver alguém no nosso meio que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, e quiser entregar a sua vida no altar de Deus, nós gostaríamos de orar com você e por você. Há alguém nessa noite? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Que Deus então possa te dar inúmeras outras oportunidades para que você tome a decisão correta em aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.